E não tem efeito, sabe? É efeito logo. Ai, gente, vocês são muito engraçados. Galera, vamos recomeçar aí, vamos lá? Olha só, gente, nós paramos nessa parte aí, não foi? Foi, né? E a gente viu a questão da massa molecular, certo? Então, beleza. Então, olha só, a gente viu essa parte da massa molecular, então, tanto o átomo, né, quanto molécula, a gente não enxerga, então não tem como a gente pesar no sistema normal, né, grama, miligrama, quilograma, certo? Então, a gente precisa dessa questão da unidade de massa atômica, beleza? Tá. Só que aí a gente entra em alguns outros conceitos, né? Quais conceitos? Só rapidinho? Então, para te mostrar, por exemplo, a molécula de glicose, né? Então, cada carbono pesa 12, não é? Então, 6 vezes 12, cada hidrogênio pesa 1, 12 vezes 1, cada oxigênio pesa 16, 6 vezes 16, dá 180 U, certo? O que isso significa? Que a massa de glicose pesa 180 pedacinhos daquele do carbono, certo ou não? Beleza? Então, lembra que eu tinha separado, né? Aqui, ó. Então, 180 pedacinhos desse, né? Cada pedacinho desse equivale a 1/12 do carbono, né? Então, 180 pedacinhos desse equivale à massa da molécula de glicose. Tranquilo, gente? Boa? Beleza, né? Agora entra aquele conceito de mol, essas coisas que eu quero que você entenda muito, tá? É muito importante você entender isso daí, tá? Lembra desse número ou não? 6,02 vezes 10 elevado a 23, lembra desse número? Né? Isso é o que a gente chama de quê? De constante de Avogadro, certo? Beleza? Gente, deixa eu perguntar um negócio para vocês. Se eu falar assim para vocês, ontem eu comprei 10 de limões. Vocês entendem? Todo mundo entende? Significa que eu comprei quantos limões? 10 limões, né? Beleza. Ontem eu comprei 1 dúzia de ovos. Todo mundo entende? Sim? Eu comprei quantos ovos? 12. Ninguém tem dúvida, né? Tá. Eu fiz um trabalho e utilizei 100 de folhas de papel. Todo mundo entende o que eu falei? Certeza? Tá. Eu tenho 2 dúzias de camisetas do Flamengo. Você entende? Entende? Então tem quantas blusas? 24, não é? Beleza? Todo mundo entende isso, né? De boa. Então por que vocês não entendem o que é mol? Dezena não é um número? Dezena vale quanto? Dúzia não vale um número? Dúzia vale quanto? 12. Centena não é um número? Não representa um número? Vale quanto? 100. Por que vocês não entendem o que é mol? Mol é um número. Mol é sinônimo de 6,02 vezes 10 elevado a 23. O problema é que, em vez de eu usar mol com limão, com camiseta, com folha de papel, eu uso átomo, molécula, íons. Pode você ver lá, mol de alguma coisa, risca alguma coisa, escreve laranja. Você vai entender. Gente, é um número. Mol é um número. Então, se você entende o que é dezena, se você entende o que é dúzia, se você entende o que é centena, você não pode falar para mim que você não entende o que é mol, porque mol é um número. Que número? A constante de Avogadro. A única diferença é que é um número muito grande, é um número gigantesco, mas é só um número, gente. Então, associa isso na sua cabeça, que vai facilitar demais, mas demais mesmo, quando você trabalhar com mol. Entendeu? Então, gente, quem tem dificuldade, na hora que fala mol, desespera, respira.
E dezena é um número. A dezena vale 10. Dúzia é um número, vale 12. Mol é um número. Que número? A constante de Avogadro, que é 6,02 vezes 10 elevado a 23. Certo? Aí eu vou te fazer uma outra pergunta. Eu usei o exemplo aqui que eu comprei uma dezena de limões, não foi? Dezena eu posso usar só para limão? Só para limão que eu posso usar dezena ou eu posso usar para qualquer coisa? Qualquer coisa. Eu posso falar que eu comprei uma dezena de ovos, uma dezena de camisetas, uma dezena de calças. Posso ou não posso? A mesma coisa é o mol. Mol serve para molécula, para átomo, para grão de areia, para grão de arroz, para grão de soja, para pessoas, para qualquer coisa, certo? Então, é um número que serve para qualquer coisa. A hora que você coloca isso na sua cabeça, fica mais fácil, porque você, a hora que falou mol, você associa um número, como dezena, como dúzia. Tudo bem? Então, para quem tem dificuldade, tem desespero a hora que ouve falar de mol, faz essa associação que eu acho que vai melhorar muito, tudo bem? Então, um mol de qualquer coisa é a mesma coisa de eu falar para você que existem 6,02 vezes 10 elevado a 23, qualquer coisa, tudo bem ou não? Todo mundo entendeu o conceito de mol, gente? Quem tem dificuldade, quem desespera a hora que ouve mol, facilitou um pouquinho, deu uma clareadinha ou ainda não? Esse silêncio é o quê? É um sim ou não? Hã? É. Então, beleza. Ó, aí eu pus a definição de mol aí, ó. É a quantidade de matéria de um sistema que contém 6,02 vezes 10 elevado a 23 entidades. O que eu quero dizer com entidades? Qualquer coisa, entendeu? Em vez de eu escrever qualquer coisa no slide, eu pus entidade. Mas pode ser mol, molécula, íon, grão de qualquer coisa, tudo bem ou não? Beleza? Inclusive, tem uma questão, acho que está até na lista de vocês que eu vou passar. Ele fala, né? Na Terra tem tantos bilhões de pessoas. Acho que na época da questão, acho que era 7,2 bilhões de pessoas, um negócio assim. Expressa esse número em mol. Então, não importa se é pessoa, se é laranja, se é limão, se é grão de qualquer coisa. É um número, tudo bem? Beleza? Então tá, joia, gente. Para facilitar nossos cálculos, 6,02 dá para aproximar para 6, não dá? Para ficar mais fácil os cálculos, né? Então, na prova, por exemplo, você pode usar 6 vezes 10 é 23, tudo bem? Até mesmo no vestibular, você pode aproximar, certo ou não? Beleza? Então tá, joia. Galera, se você entender o que é mol, você entende a massa molar. O que é a massa molar? É a massa do mol, certo ou não? Todo mundo entende que esse número, 6 vezes 10 elevado a 23, é um número gigantesco, sim ou não? Só para você ter uma ideia, milhão é 10 à sexta. Bilhão é 10 à nona. Trilhão é 10 a 12, que é 10 a 23. É um número gigantesco, certo ou não? Então, gente, quando a gente trabalha com mol de átomos, ou mol de moléculas, ou mol de íons, agora a gente já consegue enxergar. Se a gente já consegue enxergar, a gente já consegue pegar para pesar na balança normal, certo ou não? Aí a gente consegue trabalhar com as medidas normais de massa. Então, quando eu falo para você massa molar, é a massa do mol. Então tá aí, ó. É a massa em gramas de um mol da substância. Entidades químicas. Vou puxar aqui o bate-papo. Já respondo, tá? Já quem me perguntou aí no bate-papo, tá, gente? É a massa em gramas de um mol da substância, entidade química. Lembra que eu mostrei para vocês como é que calcula a massa molecular? Você vai pegar a massa, né? Então, por exemplo, H pesa 1, né? Na água, H pesa 1, vezes 2 dá 2, né? O oxigênio pesa 16, vezes 1 dá 16, soma não deu 18? A massa molar, gente, para calcular a mesma coisa, é o mesmo valor, só muda a unidade. Então, a massa molecular é a massa da molécula. Molécula você enxerga? Não, então você pesa em U. Massa molar é a massa do mol. Agora é muita coisa, não é? Agora você já consegue enxergar. Se você consegue enxergar, você consegue pesar, não consegue? Então, qual é a unidade? Gramas. Então, tá aqui, ó. Qual é a massa do mol de água? 18 gramas por mol. Ou seja, cada mol de molécula de água pesa quanto? 18 gramas. Qual é a massa molar da ureia, que a gente calculou no slide passado? Lembra? Não tinha dado 60? Só que a massa molecular, a massa da molécula é 60 U. E a massa do mol? 60 gramas por mol. Ou gramas vezes mol a menos 1, né? Porque o que está dividindo pode passar multiplicando com o expoente contrário, certo ou não? A única diferença de massa molecular, que é a massa da molécula, para a massa molar, que é a massa do mol, é só a unidade. Aí, se você tiver na dúvida, só para e pensa um pouquinho. Molécula eu enxergo?
Não. Então tem como eu pesar na balança? Não. Então a unidade vai ser o quê? U. Massa molar. Nossa, um número gigantesco. Opa, agora eu enxergo. Agora eu consigo pesar na balança. Então a unidade vai ser o quê? Gramas. Certo? Gramas por mol. Entenderam, gente, o conceito de mol, massa molar e a diferença da unidade? U para gramas por mol ou não? Esse silêncio é o que? Um sim? É? Galera do online aí, que está em casa, entenderam ou não? Deixa eu ver aqui. Vou colocar os slides hoje na plataforma, tá, Heitor? Vitor, qual foi a sua principal dúvida aí? Escreve para mim ou fala no microfone, por favor. Qual partezinha você se perdeu? Cadê? Ah, massa molar? Beleza. Tá, Maria Eduarda também. Pode deixar. Olha só. Massa molecular é a massa da molécula. A gente não enxerga a molécula. Então, imagina, uma molécula de água. Eu não consigo enxergar uma molécula de água. Então, como é que eu vou pegar uma molécula de água e pôr na balança? Não tem jeito. Então, não tem como a gente pesar em gramas, em quilogramas, em miligramas. Aí a gente usa o U, né? Que é a unidade de massa atômica, que é para a gente medir átomos e moléculas. A massa molar é a massa do mol. Mol é um número gigantesco. Que número? 6 vezes 10 elevado a 23. Então, quando eu falo 1 mol de moléculas de água, significa que tem 6 vezes 10 elevado a 23 moléculas de água. Agora é coisa demais. Agora eu já consigo enxergar. Se eu consigo enxergar, eu consigo pegar essas moléculas e colocar na balança. Então, a massa molecular e a massa molar, o valor é o mesmo. Então, a massa molecular da água, 18. A massa molar da água também é 18. Só muda a unidade. Massa da molécula em U. Então, vai ser 18U, porque eu não consigo pôr na balança. A massa molar é a massa do mol. Agora é muita coisa, eu já consigo pôr na balança. Então, mesmo 18, só que gramas. Então, tá aqui, ó, 18 gramas por mol. Ou seja, cada mol pesa o quê? 18 gramas. Essa é a diferença de massa molar para massa molecular. Entendeu ou não? Quem chamou? Oi. Idêntico, é a mesma coisa. O valor é exatamente o mesmo, só muda a unidade, entendeu? Tá bom? Beleza. Natália, por que é mol a menos 1? Olha aqui, ó. Tudo que está dividindo é da matemática. Eu posso subir multiplicando com o expoente o contrário, né? Então, ó, quando não tem nada em cima, é a mesma coisa que 1, né? Então, dividido por mol. Aqui, em vez de eu colocar ele dividindo, eu subi multiplicando. Aí, quando a gente coloca multiplicando, né, se estava dividindo, eu posso subir multiplicando com o expoente invertido. Então, gramas por mol ou grama vezes mol a menos 1 é a mesma coisa. Entendeu ou não? Beleza, ótimo. Mais alguma dúvida, gente? Vocês aí de casa, tranquilo? Beleza, tá jóia. Então, vamos lá, galera. Então, todo mundo entendeu esses conceitos, né? Ótimo. Agora, nós vamos entrar na parte do cálculo, tá? Tem dificuldade em cálculo? Respira, que eu vou tentar te ajudar, tá? Vou tentar fazer que fique mais fácil possível aí. Então, vamos lá. Galera, relações entre mol, massa, entidades, né? Quando eu falo entidades, pode ser átomo, molécula, íons e volume, tudo bem? Eu quero te mostrar essa relaçãozinha, como é que a gente vai fazer esses cálculos, tá bom? Só ver a pergunta aqui. Estaria certo também, Ana. É a mesma coisa, tá? 18 gramas por mol, 18 gramas vezes mol a menos 1, não tem diferença, tá? É a mesma coisa. Significa a mesma coisa, tá? Galera, olha só. Muitos exercícios pedem para vocês fazerem o quê? Relacionado. Mol com massa, com molécula, com volume, esse tipo de coisa, tudo bem? Então, olha o tanto que eu quero facilitar a sua vida. Você está vendo isso aqui? Ó. Isso aqui é a primeira linha de sua regra de 3. Eu estou dando a primeira linha de sua regra de 3 pronta. Você só vai mexer com a segunda linha. Olha que maravilha. Então, vamos lá? 1 mol de qualquer coisa, tem quanto dessa qualquer coisa? 6
vezes 10 elevado a 23, certo ou não? Então, 1 mol de moléculas, 6 vezes 10, 23 moléculas. 1 mol de átomos, 6 vezes 10, 23 átomos. 1 mol de grão de arroz, 6 vezes 10, 23 grãos de arroz, certo ou não? Tudo bem? Então, 1 mol de qualquer coisa, 1 mol de entidades, tem 6 vezes 10 elevado a 23 entidades, certo ou não? E 1 mol pesa quanto? A massa do mol, certo ou não? Que é a massa molar, tudo bem? Dessa massa molar, depende da substância que a gente está trabalhando. Então, por exemplo, se for a água, não é 18 gramas, por exemplo, tudo bem? Então, a massa molar você sempre vai calcular de acordo com a substância que você está trabalhando, certo ou não? São os valores lá da tabela periódica, tranquilo? De boa? E aí eu pus isso aqui de vermelho, ó. Isso aqui de vermelho, gente, é só um complemento, tudo bem? Vocês vão ver a parte de gases dentro de Química Geral com o Matheus, aí ele vai aprofundar, certo? Só que aqui eu já vou te antecipar, já vou adiantar. 1 mol de qualquer gás, não importa qual gás seja, gás carbônico, oxigênio, nitrogênio, não importa, 1 mol de qualquer gás, se ele estiver na CNTP, o volume ocupado por ele é de 22,4 litros. Então, não importa se é gás carbônico, gás oxigênio, nitrogênio, 1 mol de qualquer gás. Na CNTP, 22,4 litros. Tudo bem ou não? O que significa CNTP? Condições normais de temperatura e pressão, certo? Galera, que temperatura e que pressão são essas? Por isso que eu estou perguntando, porque geralmente confunde. Que temperatura e que pressão que é essa da CNTP, gente? 1 atm e 0 graus Celsius. Tá? Então, CNTP, se o exercício falar para você, um gás na CNTP. Vou falar para você assim, um gás na temperatura de 0 graus Celsius na temperatura de 0 graus Celsius e 1 atm. É a mesma coisa, tudo bem ou não? Então, um mol de qualquer gás na CNTP ocupa um volume de quê? 22,4 litros, tudo bem? Mas e se não tiver na CNTP? Aí o Matheus vai te explicar lá dentro de gases, quando ele explicar a química geral, tudo bem? Porque você vai ter que trabalhar com a equação de Clapeyron, PV igual a nRT, aquelas coisas, tá? Aí eu não vou aprofundar aqui, porque aí é a parte dele, beleza? É só essa partezinha aqui. Então, gente, esta é a primeira linha. Eu estou relacionando mol com entidade, com massa e com volume. Então, um mol de qualquer coisa tem 6 vezes 10 elevado a 23, qualquer coisa. Um mol pesa a massa do mol. E um mol de qualquer gás, desde que ele esteja na CNTP, ele vai ocupar um volume de 22,4 litros. Então, essa quarta coluna aqui, certo? Somente para gás na CNTP. Tudo bem? Essa é a primeira linha da sua regra de 3. Tudo bem? Para quem é bom em matemática, já vai bater o olho, já vai fazer direto. Para quem não é bom em matemática, para quem tem dificuldade, eu estou aqui para tentar te ajudar. Quando você for montar a regra de 3, põe todos os valores da primeira linha, tudo bem ou não? Beleza? E escreve as unidades. Vocês têm uma preguiça e não escreve unidade. E aí, a hora que quem tem dificuldade erra. Põe as unidades, escreve as unidades direitinho para você não errar, tudo bem? Então, como é que a gente faz essa relação? Olha o primeiro exemplo. Uma lâmina de zinco é formada por 2,5 mols de átomos. Acha sua massa em gramas. Dados, Zn igual a 65 gramas por mol. É o que eu falei para você, você não tem que decorar a massa de ninguém, tudo bem? O exercício sempre vai te passar, beleza? Quando você lê o exercício, você tem que entender o que o exercício está te pedindo. Então, gente, mais uma vez, qual é a matéria mais importante do ensino médio? Chama-se interpretação de texto. Não é química, não é física, é interpretação de texto. Certo? Na hora que você lê, você tem que entender. Ele está pedindo você para fazer o quê? Relacionar. Ele está pedindo para você relacionar mol com gramas, com massa. Tá vendo? Uma lâmina de zinco é formada por 2,5 mols de átomos. Acha a sua massa em gramas. Então, ele não está querendo fazer uma relação? Ele quer saber, na verdade, quanto que pesa 2,5 mols de zinco, certo ou não? Tudo bem? Então, a primeira linha da sua regra de 3 está pronta. O que você vai escrever lá? 1 mol de átomos de zinco. Eu estou trabalhando com átomos de zinco, certo ou não? Tem quantos átomos de zinco? 6 vezes 10, 23 átomos de zinco, certo ou não? Porque um mol de qualquer coisa não tem 6 vezes 10, 23 qualquer coisa?
Então, 1 mol de átomos de zinco tem 6 vezes 10 elevado a 23 átomos de zinco, certo ou não? E pesa quanto? 65 gramas, não está escrito aqui? 65 gramas para cada mol? Certo ou não? Galera, lâmina de zinco é gás na CNTP? Não, né? Então eu vou precisar de usar esse valor de vermelho? Não vou, né? Então, eu não te falei que a minha primeira linha sempre está pronta? A primeira linha, tá aí, ó. 1 mol de átomos de zinco tem quantos átomos de zinco? 6 vezes 10 elevado a 23 átomos, certo ou não? E pesa 65 gramas. Todo mundo entendeu ou não? O que eu fiz na primeira linha? Você viu que é fixo? Só a massa que vai mudar, porque depende da substância que eu estou trabalhando, certo? Gente, o exercício sempre vai te passar um valor e pedir outro. Sempre. Ele passou um valor. Qual foi o valor que ele passou? 2,5 mol, não foi? Não é mol debaixo de mol? Esse 2,5 vai vir debaixo de quem? Do 1 mol, certo ou não? E ele pediu para você calcular o quê? Não foi a massa? Então, meu X vai vir debaixo de quem? Do 65, certo ou não? Eu vou usar essa coluna do meio? Não. Então, passa uma borracha, passa um X, entendeu? É só isso, gente. Então, tá aí, ó. 2,5 mol está para quanto? Para X. Eu vou usar a coluna do meio? Não, apaga ela, passa um X, entendeu? E agora você vai fazer o quê? Multiplicar cruzado, né? 1 vezes X, X. 65 vezes 2,5, 162,5 gramas. Galera que está aqui, entendeu o que eu fiz nesse primeiro exemplo ou não, gente? Não, e você só pode usar aquele valor se for gás aonde? Na CNTP. Ele tem que te falar que está na CNTP, tudo bem? Se ele não te falar, nem nessa situação você vai usar, certo? Beleza? Galera de casa aí, deixa eu ir tirando as dúvidas aqui, deixa eu ver a pergunta. Júlia, a primeira linha está pronta. Na primeira linha não tem 2,5 mol, tem o quê? 1 mol. Essa aqui, ó, é a sua primeira linha da regra de 3, entendeu? Então, 1 mol de qualquer coisa tem 6 vezes 10 elevado a 23, qualquer coisa. E 1 mol pesa a massa do mol, que é a massa molar. Então, por isso que eu não usei o 2,5 na primeira linha. Certo? Que a primeira linha está pronta. Entendeu ou não? Beleza. Deixa eu ver. Muita gente perguntou, tá, pessoal? Espera só um pouquinho aí. Heitor, por que eu cortei a coluna do meio? Porque ele não perguntou nada sobre átomo. Ele fez alguma pergunta sobre átomo? Ele passou algum dado sobre átomo para a gente? Não, ele falou, ó, tinha 2,5 mols de átomos. Então, 2,5 mols. Ele pediu a massa. Então, eu não preciso de utilizar o número de átomos. Ele não pediu para eu calcular o número de átomos, entendeu? Certo? Que eu tenho que usar as unidades que ele me pede. Se você tivesse usado átomos, você ia responder uma coisa que ele não está te perguntando. Tudo bem? É a mesma coisa. Se eu pergunto assim, ó, qual é a cor da sua camiseta? Aí você responde, minha calça é jeans. Tá certo, mas eu não perguntei da calça, eu perguntei da camiseta. Entendeu? Então, se você responde o átomo, você ia responder certo, mas é uma coisa que eu não te pedi. Tá bom? Vamos lá. Isso, Vitor, você vai usar o 22,4 litros quando ele falar que tem gás na CNTP. E se ele te falar que tem um gás na CNTP, aí você vai usar esse 22,4 litros, tudo bem? Agora, se for gás que não estiver na CNTP, ou se não for gás, você não vai usar esse quarto dado aí não, tá bom? Christian, a primeira linha da regra de 3 está pronta que eu passei para você, certo? Né? Então, um mol de qualquer coisa tem 6 vezes 10 é 23, qualquer coisa, tudo bem? E pesa a massa do mol. Ele passou para você, 65 gramas por mol. Ele passou para a gente 2,5 mols, ó, foi o dado que ele passou no exercício, tá vendo? Então, 2,5 mol, o que ele pediu para você calcular? Não foi a massa? Então, o X vem debaixo de gramas, né?
e aí essa coluna do meio eu não utilizo. Então, não precisava nem de você colocar. Eu coloquei para quem tem um pouco mais de dificuldade, né? Tá? Mas não precisaria, porque ele não perguntou nada sobre átomo. Então, eu usei o valor que ele me passou, que foi o 2,5, e descobri o que ele me pediu, que foi a massa. Beleza? Ótimo. Quanto que eu vou usar 6 vezes 10, 23? Eu vou mostrar aqui no próximo exemplo, tá, Paulo Vitor? Então, se ele pedir o número de átomos, o número de moléculas, o número de grãos de soja, o número de alguma coisa, entendeu? Assim, quanto daquilo tem? Aí a gente vai usar. Eu vou tentar te mostrar aqui no próximo exemplo, tá bom? Vai ser exatamente sobre isso, tá? Maria Eduarda, dá certo. Você pode usar essa fórmula. Só que é o seguinte, primeiro, quanto menos fórmula você precisar, melhor, eu acho, né? Porque você tem muita fórmula para decorar, lá da matemática, lá da física, ainda tem mais da química. Mas se você tem a massa, certo? E ele pede o número de mols, ou vice-versa, você pode usar essa fórmula. É porque, do jeito que eu estou fazendo aqui, eu consigo relacionar tudo ao mesmo tempo, entendeu? Porque se ele te pede átomos, ou moléculas, ou volume, então eu já tenho todas as relações aqui, eu já aproveito para fazer isso. Mas sim, se você quiser usar essa fórmula, o número de mols é massa dividido pela massa molar, não tem problema, tá certo também, tá? Beleza? É porque eu evito ao máximo a gente usar a fórmula. Eu acho que você entendendo as relações, eu acho que fica mais fácil, tá? Mas seu critério. No caso específico de mol e massa, pode. Agora, mol e molécula, molécula e massa, aí já não pode, tá bom? Beleza? Ana, pode, mas não vai participar do cálculo, entendeu? Então, por exemplo, se eu não tirasse aqui, ó, se eu deixar 6 vezes 10, 23, ele não participa do cálculo. Porque na regrinha de 3, você não tem que ter duas colunas, né? Na regra de 3 simples, você tem duas colunas. Então, nesse caso do meio, eu não uso. Então, não faz sentido você deixar. Você pode deixar, mas desde que você entenda que você não vai utilizá-la, tudo bem? Beleza? Eu cortei para você entender que não vai utilizar, mas na prova, você pode deixar lá, não tem problema nenhum, sem problema. Desde que você entende que ele não está participando nesse exemplo aqui da resolução do exercício, tá? Galera, respondi todo mundo, né? Ficou nenhuma dúvida aí não, né? Beleza. Beleza, de boa. Todo mundo entendeu então, né, gente? Esse primeiro exemplo. Vamos para o segundo? De boa? Então, vamos lá. Ó. Calcule o número de moléculas de água presente em uma garrafa que contém 540 gramas desse líquido. Então, você pegou uma garrafa, tem 540 gramas de água lá, certo ou não? Ele está pedindo para você o número de moléculas. Primeira coisa, quando você lê esse exercício, você entende que ele está pedindo para você relacionar o número de moléculas com a massa? Entendeu? É a interpretação do texto. Você tem que ler. Ele está pedindo qual é o número de moléculas que equivale a 540 gramas. Então, ele está fazendo uma relação, certo ou não? Que é onde você vai usar aquela primeira linha da regra de 3, entendeu? Então, como é que é a nossa primeira linha? Eu estou trabalhando aqui com o quê? Né? Com moléculas de água. Então, 1 mol de moléculas de água tem quantas moléculas de água? Um de cada vez, não vira bagunça, gente. Vai lá. 1 mol de moléculas de água tem quantas moléculas de água? 6 vezes 10 é 23. Isso, 6 vezes 10 elevado a 23 moléculas de água, certo ou quanto? Certo? E pesa quanto? Não é a massa do mol? A água não pesa 18 gramas, pessoal, que a gente calculou lá nos slides de trás, tudo bem? Água é gás na CNTP, ele falou que é gás na CNTP? Exercício? Então eu vou usar aquela última coluna de vermelhinho? Não, né? Então vê se você concorda com a primeira linha. 1 mol de moléculas de água tem 6 vezes 10 elevado a 23 moléculas de água. E pesa a massa do mol de água, que são 18 gramas. Tranquilo a primeira linha, né? Você viu que a primeira linha sempre está pronta? Beleza? Eu vou te passar um valor e vou pedir outro. Sempre. Eu te passei um valor. Qual foi o valor que o exercício passou? 540 gramas, não foi? Então, não é grama debaixo de grama? Então, seu 540 vai vir debaixo de quem? Do 18, certo? E eu pedi para você calcular o número de quê? Não foi o número de moléculas? Então, meu X vai vir debaixo de quem, pessoal? Do 6 vezes 10 elevado a 23, certo? Nesse exercício, eu vou usar o mol? Vou ou não? Não. Porque eu não pedi o mol,
Eu pedi alguma coisa sobre mol? Não. Então, tá aí, ó. X moléculas está para 540 gramas. Eu vou usar o mol? Não, não vou usar o mol. Todo mundo entendeu, gente, como é que eu montei a regra 23? Gabriel, o 18 na primeira linha é a massa do mol. Lembra que eu calculei no slide anterior? H pesa 1, O pesa 16. Tá, H2O. 1 do hidrogênio, né? 1 que é a massa do hidrogênio, vezes 2 hidrogênios, que dá 2. 16 que é a massa do oxigênio, vezes 1 oxigênio, que dá 16. 2 mais 16 dá 18. Entendeu ou não? Beleza. O que eu vou fazer aqui? Multiplicar cruzado, né? Agora, você já pensou? Você lembra da parte da química, né? Você bate um desespero, que é química e tal. Aí você faz a primeira linha bonitinha, a segunda, aí você erra a matemática. Galera, quem tem dificuldade, essa parte da matemática básica, aproveita a semana que vem, conversa com o professor de matemática, certo? Para tirar suas dúvidas, assiste o plantão. Você não pode errar isso aqui, né? Então, o 540 você vai multiplicar com quem? Né? Com 6? 540 vezes 6, aí vai dar a resposta. Vezes 10 elevado a 23. Você não vai fazer nada com esse 10 e 23, você só vai acompanhar isso, certo ou não? Beleza? Então, por favor, né? Então, você vai fazer a continha, certo? A resposta, já coloquei a resposta direta. 180 vezes 10 elevado a 23. Tranquilo? De boa? Beleza. Agora, se você estiver fazendo vestibular, se você estiver fazendo o Enem, muito provavelmente a sua resposta vai estar em quê? Notação científica. Então, gente, acostume-se a passar no final para a notação científica. Já pensou? Montou a regra 23, fez o cálculo, chegou aqui, aí a resposta está em notação. Aí você fica na dúvida se é 1,8 vezes 10 a 25 ou se é 1,8 vezes 10 a 21. Não pode, né, gente? Então, galera, trabalhe com notação científica, porque quase sempre o vestibular vai estar em notação científica. Se fosse uma questão do Enem, ia estar em notação científica, entendeu? Então, você tem que passar. Então, conselho que eu dou, faz a conta sem vírgula, faz a conta sem passar para notação científica, igual eu fiz aqui. Chegou na resposta final, aí na resposta final você passa para notação científica, tudo bem? Para facilitar a sua vida, certo? Porque tem gente que quer passar para notação lá no meio do cálculo, aí fica com vírgula e vira uma zona. Faz, quanto menos vírgula tiver, melhor, certo? Fez a conta e deu a resposta. Aí lá na resposta, você transforma para quê? Para notação científica, tudo bem? Quem for fazer prova de canetão, né? Prova subjetiva, prova escrita de química no vestibular, no final, tem que passar para notação científica. Eu e você estamos fazendo a prova. Você deixou assim, eu passei para notação científica, minha nota é um pouquinho maior que a sua. Certo? Então tem que acostumar com isso, tudo bem, galera? Beleza? Então 180 vezes 10 é 25 é a mesma coisa que o quê? 180 vezes 10 é 23 é a mesma coisa que 1,8 vezes 10 elevado a 25 moléculas, né? Então quem for fazer prova subjetiva, escrita, põe unidade no final. Beleza, galera? Todo mundo que está aqui entendeu a questão? De boa? Galera de casa, Yasmin, vou mandar hoje. Na hora que eu mandar a aula gravada, tudo bem? Eu já mando os slides para vocês lá na plataforma, tá bom? Beleza? Galera de casa, tranquilo também? De boa? Podemos chegar ao bet aí? Então, bora. Galera, letra C. Calcule o número de mol de moléculas de gás carbônico presente uma amostra que contém 3 vezes 10 elevado a 24 moléculas desse gás. Primeira coisa, você entende que está tendo uma relação aqui, ele está relacionando duas coisas ou não? Você tem que ler e entender, senão como é que você vai saber que você vai usar aquela primeira linha, certo? Tudo bem? Então vamos lá, como é que vai ser a primeira linha? 1 mol de quê? Né? De moléculas de gás carbônico. Então 1 mol de moléculas de gás carbônico tem quantas moléculas de gás carbônico? 6 vezes 10 elevado a 23 moléculas de gás carbônico, certo ou não? E pesa quanto? Aí eu tenho que passar os valores, tudo bem? Qual que é a fórmula do gás carbônico? É CO2? Aí eu ia te passar. O carbono pesa 12, o oxigênio pesa 16, tudo bem?
Aí, como tem um carbono só, é 12, concorda comigo? Cada oxigênio é 16. Como é CO2, tem 2 oxigênios. 16 vezes 2 dá 32, mais os 12 do carbono dá 44. Tudo bem? Todo mundo entendeu de onde que vai aparecer o 44, que eu vou colocar aqui? Certo? Tá. Gás carbônico é gás? É, não é? Tá na CNTP? Ele afirmou que está na CNTP? Não, então eu vou usar aquela quarta coluna? Não, você só vai usar se for gás e ele te afirmar que está na CNTP, tudo bem ou não? Beleza? Então, vê se você concorda com a primeira linha da minha regra de 3. 1 mol de molécula de gás carbônico tem quantas moléculas de gás carbônico? 6 vezes 10 elevado a 23 moléculas, certo? E pesa 44 gramas. De boa? Ele passou um valor. Qual foi o valor que ele passou? 3 vezes 10 elevado a 24 moléculas, certo? E o X é debaixo de quem? Ó, ele não pediu para você calcular o número de mol? Então, eu vou usar o 44 nessa conta? Não, não vou usar. Então, essa é a segunda linha. Eu não utilizarei o 44 gramas. Todo mundo que está aqui entendeu o que eu fiz ou não, gente? De boa? É? Galera de casa, tranquilo? O 44 é a massa molar, Laura. Aí eu tenho que te passar lá da tabela periódica. O carbono pesa 12. O oxigênio pesa 16, certo? Gás carbônico não é CO2? Então... Ah, já entendeu? Não, então beleza. Então fechou, tranquilo. Só rapidinho, deixa eu ver aqui. Isso, 44 é a massa molar do gás carbônico, tá, Ana? Diga. Não, assim, se você é boa de matemática, já saca que o 44 não precisa de colocar, entendeu? Eu tô fazendo assim para criar um padrão. Então, por exemplo, quem tem dificuldade, eu criando esse padrão, a pessoa vai saber que sempre vai ter aquelas colunas, entendeu? Acho que fica mais fácil da pessoa entender. Agora, quem é bom em matemática, já sabe que não precisa da massa, não precisa de colocar, mas já pode fazer direto, tudo bem? Beleza? Sem problema, tá? É só porque a galera que tem um pouco mais de dificuldade, eu criando um padrão, ela consegue entender. Ah, sempre eu vou fazer assim, fica mais fácil, pelo menos eu acho, tá? Beleza? Então tá, já. Galera, aí fazer a conta, né? Aí a parte da matemática, então me ajuda aí, né? Aqui, ó, dá para cortar 10 a 23, com 10 a 24 vai sobrar 10 aqui embaixo, vai ou não vai? Né? Então, 3 vezes 10 não é 30? Então, vai ficar 6x é igual a 30. X vai ser 30 dividido por 6, x vai ser 5, ó. Tá aí a matemática, me ajuda a te ajudar. Se tiver dúvida aí nessa parte de cálculo, gente, tem que chegar no professor de matemática para ele poder te ajudar, tudo bem? Beleza? Tem alguma dúvida? Aqui, ó, 10 a 23 com 10 a 24. Dá para cortar e sobra 10 elevado a 1 aqui embaixo, não sobra? 10 elevado a 1 é 10, não é? Quanto é que é 3 vezes 10? 30. Então, aqui, 6x é igual a 30, certo? 30 dividido por 6, 5. Sem sofrimento, tá vendo? Tranquilo? De boa. Letra D de dúvida, vamos lá. Calcule o número de mol de moléculas de gás oxigênio presente em uma amostra na CNTP, olha que maravilha, então você já sabe, né? Ok? Que contém 224 litros desse gás. Quem é bom em matemática já sabe a resposta de cabeça. Quem é muito bom em matemática já sacou. Agora, quem tem um pouquinho de dificuldade, né? Vamos montar? 1 mol de moléculas de gás oxigênio. Tem quantas moléculas de gás oxigênio? 6 vezes 10 elevado a 23, certo? Pesa quanto? O que é o gás oxigênio? É o O2? Cada oxigênio é 16, pessoal? 16 vezes 2, 32, certo ou não? Então, 1 mol tem 6 vezes 10 elevado a 23 moléculas de O2, que pesa 32 gramas. Gás oxigênio é gás, não é? Nesse exemplo, está na CNTP? Tá, não tá? Então, tem a quarta coluna, que equivale a quê? 22,4 litros, certo? Então, 1 mol de moléculas de gás oxigênio tem 6 vezes 10 elevado a 23 moléculas de gás oxigênio, pesa 32 gramas e equivale a 22,4 litros. Todo mundo entendeu a primeira linha aí ou não? De boa? Ele passou um valor. Qual foi o valor que ele passou?
224 litros, certo? Ele pediu para você calcular o quê? Não foi o mol, gente? Então, seu X vai vir debaixo de quem? Do 1 mol, certo ou não? Concorda com o que eu coloquei aí ou não? Então, eu vou usar as duas colunas no meio? Não. Se você não quiser colocar, nem precisa. Se colocou, apaga com a borracha, passa um X, enfim. Certo? Então, ó, daqui para cá, ó, daqui para cá, a vírgula andou uma casa, eu multipliquei por 10, não foi? Para que você vai sofrer com conta? Daqui para cá, então, você vai multiplicar por 10, certo? X vai dar quanto? 10 mol de molécula de O2. Beleza? Deixa eu ver aqui. Ana, gás oxigênio é o O2, né? Então, o O pesa 16, vezes 2 dá 32, tudo bem? Por isso que eu multipliquei por 2, tá? Isso, Vitor, é a massa molar. Tira aí, print rapidão, Rian. Beleza. Aí, galera, olha só. Só para a gente organizar. Faltou a letra E, tá vendo? Tudo bem? Aí, a próxima aula, tá? Eu continuo aqui a partir da letra E, beleza? Tudo bem? Para a gente poder finalizar, tá bom? Mesmo a galera que está aqui, né, no online, que semana que vem vai estar no presencial das outras turmas, aí eu continuo a partir dessa letra E, tá bom, galera? Aí é o seguinte, hoje, junto do slide, eu vou colocar uma lista desse tema, viu? Tá? Aí, no decorrer da semana, vocês começam a fazer aí, beleza? Então, valeu, galera de casa, um abraço aí para todo mundo. Bom fim de semana, até a próxima. Valeu!